Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos em Cristo, filhos em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos para mais uma aula. E dessa vez vamos falar sobre uma conversão maravilhosa e milagrosa. Toda conversão é um milagre de Deus, mas essa é um exemplo de conversão em que o milagre acontece de uma forma mais impressionante, mais visível e, e pode ser até analisado, vamos dizer assim, né, para comprovar que de fato é uma intervenção extraordinária. É a conversão do judeu Afonso de Ratisbonne para o catolicismo. Se converteu em segundos. A partir de uma visão de Nossa Senhora, ele entendeu tudo, virou católico, deixou o judaísmo, sendo que ao mesmo tempo ele era ateu, era judeu de nascimento, ateu e maçom, e tinha um profundo ódio pela religião católica, e se converteu. E se tornou sacerdote. Por 42 anos depois da sua conversão, até a sua morte, viveu santamente a fé católica, o sacerdócio, as promessas do seu batismo. Então é uma grande história de conversão que tem a ver com Nossa Senhora das Graças. Vamos então rezar para darmos início à nossa aula. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adventrem tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationis, et libera nos a malo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, meus caros. Vamos compartilhar aqui a nossa tela, então peço que o Nelson coloque na tela. Então, o título dessa aula é esse: do judaísmo ao catolicismo pelas mãos de Maria, a conversão milagrosa do padre Afonso Maria de Ratisbona. Nascido em 1812, no judaísmo, em Estrasburgo, no leste da França, na divisa da França com a Alemanha, falecido em 1884. O padre, depois se tornou padre Afonso Maria, é esse de barba preta, já, né, com vários anos depois da sua conversão, da sua ordenação sacerdotal. E esse que está sentado é ninguém menos que o seu irmão, padre Teodoro de Ratisbona, também convertido ao judaísmo. É uma história muito bonita, como Deus entrou nessa família de judeus e, né, escolheu esses dois irmãos para seguirem a Cristo. Cada um se converteu de uma forma diferente, porque o padre Teodoro se converteu a partir de uma longa busca, de estudo, de oração, é um processo de conversão, vamos dizer assim, habitual, o normal. Quando a pessoa estuda, a pessoa reza, a pessoa busca e vai se formando, né, e Deus vai trabalhando naquilo tudo até que a pessoa chega à convicção, pela graça de Deus, que a religião católica é a verdadeira, e a pessoa então decide se converter. Foi esse o caminho do padre Teodoro, que se converteu e se tornou padre. Já a do irmão dele, a história do irmão dele é diferente, foi um milagre da graça, porque de imediato, quando Nossa Senhora apareceu para ele, ele se converteu. E coube somente constatar que realmente ele se converteu, dar o batismo para ele, né, completar a formação catequética, e ele se tornou católico, apostólico romano. Mas desde aquele momento em que viu Nossa Senhora, numa igreja de Roma, ele se converteu. Milagre. Mas vamos ver então essa situação mais de perto. Então nós temos aqui uma sequência de fatos que precederam esse milagre, essa conversão do padre Afonso de Ratisbona, está ligada com a aparição de Nossa Senhora das Graças em Paris, ou também chamada de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Por isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula essa sequência, que passa pela aparição de Nossa Senhora em Paris, 1830, pela inspiração concedida a um padre numa outra igreja de Paris, 6 anos depois, e finalmente, em 1842, a conversão do padre Afonso e o seu intercessor. A gente vai entender um pouquinho, bem rapidamente, desse personagem que nos é estranho, tão distante no tempo, de origem francesa, que morreu em Roma também, Auguste Pierre de la Ferronnays. O que ele tem a ver com o padre Afonso, que na época era o jovem judeu Afonso de Ratisbona? Bom, vamos lá, então. Começando pelo começo, como se diz. 1830, rapidamente, né, Nossa Senhora apareceu. Teve várias aparições entre julho e novembro de 1830
a freira das irmãs de São Vicente de Paulo, Irmãs da Caridade, né, de São Vicente de Paulo, apareceu em 1830, entre julho e novembro, nessa capela da Rue du Bac, como eles falam, lá em Paris. E justamente essa imagem da capa, esse quadro, do lado esquerdo, é a imagem de Nossa Senhora das Graças que está nessa capela, que está mais ao fundo, como vocês podem ver nessa outra imagem que pega o corpo da igreja. Uma capela pequena, mas Nossa Senhora escolheu esse lugar para aparecer a Santa Catarina Labouré, e no dia 27 de novembro de 1830, ela mostrou o modelo em que deveria se fazer a medalha para ser cunhada e ser distribuída entre os fiéis, e ela prometeu que seriam derramadas muitas graças sobre quem as usasse. E aquela famosa medalha milagrosa que muitos de nós carregamos, onde tem Nossa Senhora na frente, pisando na cabeça da serpente, derramando das suas mãos as graças que vêm de Deus, ela é medianeira das graças, escrito na frente, em francês: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olha, já é uma referência à Imaculada Conceição, ao fato de que Maria foi, desde da sua criação, do início, no útero da sua mãe, isenta, quer dizer, livre de toda mancha de pecado, e por isso ela não cometeu nenhum pecado, não nasceu no pecado, e nem cometeu pecado pessoal, nem teve pensamento pecaminoso, nenhuma sombra de algo que seja pecaminoso passou perto do coração de Nossa Senhora. E atrás da medalha, a cruz com o M de Maria, simbolizando a união entre Jesus e Maria, as estrelas e os corações de Jesus e Maria embaixo. Então, essa medalha começou a ser cunhada a partir de 1830, segundo o pedido de Nossa Senhora, lá em Paris. Pois bem, 1836, cidade de Paris, Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, essa igreja que vocês veem, fora e dentro dela. O que aconteceu? Uma França convulsionada por revoluções e revoluções, o anticlericalismo, o anticatolicismo crescia, o ateísmo, o afastamento de muitas pessoas da religião católica, preocupava muitos padres, né, zelosos, preocupados com o bem das ovelhas, e um desses padres, preocupados com o bem das suas ovelhas, era o padre Charles de Frisch de Genet. Ele era pároco dessa igreja de Santa Maria, Nossa Senhora das Vitórias, em Paris. E ele rezando a missa, muito triste, por causa da situação da sua igreja, pouca gente, muitas pessoas se afastando da religião, e ele recebe uma inspiração enquanto celebra a missa. Consagra a tua paróquia ao Imaculado Coração de Maria. Ele pensou, estou ouvindo vozes, estou ouvindo coisas. Aí, indo para a sacristia, ele ouviu de novo, consagra a tua paróquia ao Imaculado Coração de Maria. Ele fez isso. Não só fez isso, como espontaneamente, né, sem planejamento assim humano, surgiu um grupo de fiéis, coordenados por ele, chamada uma confraria de fiéis, que se comprometeu a divulgar a devoção a Nossa Senhora das Graças, a usar a medalha milagrosa e a recitar todo dia, né, a jaculatória, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Era uma associação chamada, dedicada ao Coração Imaculado de Maria. Em poucos anos, para vocês terem uma noção de como isso se expandiu, em poucos anos, 20 milhões de pessoas já faziam parte dessa associação. Hoje em dia, fazer uma associação católica com 20 milhões de membros, já é difícil. Imagina com um mundo com muito mais gente. A igreja, em tese, né, numericamente maior do que naquela época, porém, para vocês terem uma noção de como ela foi importante. Depois, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Dessa associação ao Coração Imaculado de Maria, surgiram vários grupos em várias cidades da Europa, e vários leigos, várias pessoas começaram a se converter ao catolicismo, de uma forma, né, a graça de Deus agindo por meio da ação de Nossa Senhora. Muitos protestantes se aproximaram da fé, muitas pessoas começaram a seguir a religião católica, a recuperar ou a descobrir algo que nunca viveram antes. Pois bem, nessa igreja de Paris também trabalhava o padre Teodoro Ratisbonne, aquele irmão de Afonso de Ratisbonne. O padre Teodoro, depois da sua conversão, foi rejeitado pela família, foi desconsiderado pela sua família,
tido como um pária, né, como alguém praticamente excluído. Os judeus também, por causa da questão da ligação com, acharam uma traição, né, uma conversão ao catolicismo, uma traição ao povo judeu, também a pressão muito grande em cima dele, então um sofrimento muito grande, porém uma conversão convicta que fez com que ele seguisse todos os sofrimentos, contanto que ficasse fiel a Deus. Pois bem, ele trabalhava nessa paróquia também. E se formou, então, vários núcleos, como eu disse, ao longo de por toda a Europa. Acontece o seguinte, em 1842, então, esse jovem, Afonso de Ratisbonne, tem contato com membros desse grupo em Roma, que é um deles, o principal, é o leigo, né, o barão Teodoro de Bussière, é um barão francês. Eu peço agora que o Nelson coloque de novo a tela, a câmera. Então, esse barão era muito amigo do padre Teodoro, e acontece o seguinte, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Afonso. Afonso, como eu disse, nasceu em Estrasburgo, morava em Estrasburgo, nordeste da França, leste da França, na divisa com a Alemanha, uma região muito marcada pela cultura germânica, com a presença muito forte de judeus ali, onde chamada de Alsácia-Lorena. Pois bem, Afonso de Ratisbona, então, é jovem, tem 28 anos. Ele terminou a universidade, a faculdade de Direito. A família dele é riquíssima e muito numerosa. Muitos irmãos, ao que consta uma família muito unida, assim, muito afetuosa entre eles, muito unidos. Só o irmão Teodoro, né, o Teodoro que se tornou católico ficou mais excluído, né, mais ou menos dependendo da pessoa, mas ficou bem excluído, como eu disse. Mas os outros eram bem próximos, né? Não havia prática de judaísmo na família. Todos eram ateus ou agnósticos. Eram judeus porque o judaísmo tem isso. Fala que é judeu por causa que nasceu de sangue judeu, de origem judaica. Conserva aquela consciência de que é judeu, mas tem judeu que pratica a religião e crê no judaísmo e pratica, tem judeu que crê e não pratica, tem judeu que não crê, né? Então, Afonso de Ratisbona era entre aqueles que não acreditavam, estava entre aqueles que não acreditavam. Família rica, herdeiro de um grande império, né, financeiro e tudo mais. Ele resolve, então, se casar com uma sobrinha. Na verdade, isso pode acontecer, mesmo estranho, né, mas em si não é imoral. Não é imoral esse tipo de casamento. Mas a sobrinha era muito nova ainda, 16 anos, era filha de um irmão mais velho dele, 16 anos, então eles resolvem esperar um tempo para crescer um pouco mais, né, amadurecer um pouco mais para eles se casarem. E antes, então, de concretamente se casarem, Afonso resolve fazer uma viagem para Nápoles, para querer conhecer Nápoles, que na época era uma cidade muito famosa, assim, e queria ir para o Oriente, para a Palestina, conhecer a terra das suas origens, assim, da origem judaica, né, a Terra Santa. Os cristãos querem ir lá para ver os lugares onde Nosso Senhor viveu, morreu, né, mas ele queria ir lá para conhecer o lugar onde surgiu o judaísmo, onde tem origem o seu povo, o povo do qual ele fazia parte. Pois bem, ele vai então para Nápoles e de Nápoles, por engano, ao invés de partir, pegar uma diligência para partir para o sul da Itália e ir para Malta, para a ilha de Malta, para depois viajar para a Terra Santa, ele faz o caminho contrário, ele sobe a botinha lá da Itália, né, e vai para Roma. E lá em Roma, assim, a contragosto, que ele não queria conhecer Roma, aquela versão, né, ao catolicismo, mas acaba indo. A circunstância o forçou a ir para Roma. E lá, então, tendo que ficar lá por um tempo, ele então entra em contato a contragosto, mais assim, por necessidade mesmo de ter algum contato, do que por gosto, acaba tendo contato com esse barão que eu mencionei, Teodoro de Bussière, francês, convertido do luteranismo, que tinha um irmão também chamado Gustavo, que era protestante. Protestante assim, né? Mas era protestante. Então, tem o Teodoro, católico, fervoroso, vindo do protestantismo. O Gustavo, irmão dele, protestante, que tirava sarro do catolicismo. A eles se juntou o Afonso, também, que tirava sarro, não era católico, não era entusiasta da fé católica.
E o Teodoro era amigo do padre Teodoro, irmão de, de Afonso, que trabalhava em Paris. Pois bem, Afonso então decide ficar alguns dias em Roma e aconteceu uma coisa muito engraçada e providencial. No meio das discussões religiosas dele, ele Teodoro teve muita paciência, né? Teodoro de Bussière, né? Esse barão que eu mencionei, foi muito paciente com ele, mas é, sabendo da história de anticlericalismo dele, de maçonaria, de fechamento, né? Com relação ao catolicismo, ele começou a pedir já para os amigos dele, o círculo de amizades que ele tinha, muito fervoroso, a rezar, começou a rezar pelo Afonso, na intenção do Afonso. E também fez o mesmo com as pessoas que ele conhecia. Vamos rezar por esse rapaz que precisa de oração. Enquanto na estadia dele lá em Roma, Teodoro levou para alguns lugares para conhecer e tudo mais, mas Afonso sempre tirando sarro da religião, a quem se juntava o Gustavo, irmão do Teodoro. Então, os dois contra o coitado do Teodoro de Bicierta, né, mas que teve muita paciência. Até que Afonso decidiu, então, ir embora de Roma, isso lá em janeiro de 1842. Afonso chegou em Roma em 6 de janeiro de 1842, dia da Epifania do Senhor. Papa era o Papa Gregório XVI, e Roma ainda era a capital dos Estados Pontifícios. O Papa governava toda a região central, centro-norte da Itália, era governada pelo Papa. Depois viria a unificação da Itália e tudo mais, mas até então existia o que a gente chamava de Estados Pontifícios, né? Pois bem, o Afonso de Ratisbona, então, vai se despedir do Teodoro. Falar, bom, ele me hospedou aqui, eu tenho que me despedir dele, né? Mesmo, meio que a contragosto. E nessa situação de se despedir, é, o Teodoro lança um desafio para ele, né? Lança um desafio. Olha, se você poderia, já que você é tão assim seguro das suas ideias, das suas opiniões, você poderia usar essa medalha aqui. Oh, que absurda, coisa absurda, não sei o quê. Não, mas você não tem nada a ver com isso, você não acredita nisso, mas você pode usar, não pode? Não, se for para te agradar, tudo bem, posso usar. Ótimo, então. Você pode também, então, olha só, o Teodoro, criando um ambiente para a graça agir. Olha só que coisa, né? Que santa ousadia. Então, primeiro, desafiou o Afonso a usar a medalha milagrosa. Um judeu, ateu, maçom usar a medalha milagrosa. Depois falou, olha, você poderia recitar essa oração também por alguns dias, né? Isso, mas como assim? Vou recitar isso? Sim, recita essa oração. Que oração que era? É a oração que a gente chama memorária, né? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido. Uma oração muito famosa, composta por São Bernardo, que nós, inclusive, não nos atentamos como deveríamos, né? Nós não nos atentamos a essa oração, que é muito bela e pode ser rezada, pode ser memorizada facilmente, né? Uma oração comprida, e que a gente pode usar, enfim, no nosso dia a dia, para pedir a Nossa Senhora graças assim muito especiais. Então, o Teodoro de Bussière, né, esse barão, entrega para ele e fala assim: olha, você poderia copiar, porque eu não tenho, só tenho esse exemplar. Naquela época não existia foto, né, WhatsApp, nada disso, então tinha que copiar ou fazer alguma cópia, né? Aí, então, o Afonso transcreveu a oração, transcreveu com má vontade, mas mais por polidez, por respeito, pelo desafio que ele aceitou, do que por gosto, né? Ele escreveu a oração no papel, deu a oração que ele escreveu, a cópia, né, que ele escreveu, para o Teodoro e levou consigo o impresso que o Teodoro lhe deu, da oração. E, de fato, ele seguiu isso, né? Ele, mesmo odiando tudo isso, ele como desafio. Naquela época tinha muita questão de palavra de honra, né? De desafiar, tudo mais, coisas que são estranhas à nossa época. A gente poderia achar isso ridículo, mas naquela época, a palavra de um homem, né, um desafio aceito, tinha que ser cumprido, era palavra de honra, deveria ser realizado. Pois bem, o que acontece? Afonso acaba não indo embora, por diversas circunstâncias, acaba se enrolando lá em Roma, né? Se enrolando, até que um dia ele
acaba encontrando, por acaso, na rua, num café, o Teodoro de Bussière, novamente, de quem ele tinha se despedido, tudo, mas ainda continuava em Roma, se encontrou com ele, e Teodoro então propôs que é, que eles fossem fazer uma visita a alguns lugares de Roma. Isso já era final da manhã, perto já da hora do almoço. E o que acontece é o seguinte, Afonso, tá tudo bem, vamos lá então, vamos lá dar uma volta por Roma. E depois ele conta, né, quando ele conta depois todo o milagre, que ele era segurado uma força, algum motivo em Roma. Ele queria ir embora, mas ficava segurado. Detalhe, então, Nossa Senhora das Graças, essa confraria, da qual fazia parte Teodoro de Bussière, olha só o quadro, né? As pessoas que fizeram oração, que estavam rezando por, é, pelo Afonso, por esse jovem judeu, orgulhoso, ateu, preocupados com a salvação dele. Esse Teodoro que estava aí encampando, que o tinha desafiado a recitar a oração do Memorare enfim, seguir o carregar a medalha milagrosa, foram dar uma voltinha por Roma. Tá bom. O que acontece? Teodoro, e aqui eu peço então que o Nelson coloque novamente a foto, Teo, a tela, né? Teodoro resolveu então dar uma passadinha. Sabe quando você vai para algum lugar, ó, você dá uma passadinha ali, 2 minutinhos. Foi isso. Então estava numa diligência, numa carruagem, e o Teodoro falou para o Afonso: mas espera um pouquinho aqui na carruagem, se quiser descer também, pode descer, mas eu preciso resolver um negócio de um funeral, vai ter um funeral aí, eu tenho que resolver um negócio ali com um frade. E é nessa igreja aí, chamada Sant'Andrea delle Frate, Santo André dei Frati, né? Delle Frate, melhor dizendo. E fica ali perto da Piazza de Espanha, em Roma, onde fica a poucos metros de onde depois seria erguido um obelisco, e no alto desse obelisco a imagem da Imaculada Conceição. Vocês podem procurar em Roma, Praça de Espanha, é, Monumento da Imaculada Conceição, e de fato é aí perto, e que foi erguido depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Vejam só aí a ligação de uma coisa com a outra, né? Uma grande rede com vários fios que são tecidos de diversos lugares diferentes, e Deus faz a trama, né? Pelas mãos de Nossa Senhora, vai conduzindo tudo. Pois bem. Mas aí o Afonso ficou lá na carruagem, mas resolveu entrar na igreja. Por curiosidade, dá uma olhadinha ali nessa igreja, vamos ver ali o que nós temos, o que temos para alguma coisa interessante. Então, acontece o inimaginável. Aí vocês têm uma cena que tenta reproduzir mais ou menos o que aconteceu, e aqui nós temos o interior da igreja hoje, com o quadro no fundo, o quadro de Nossa Senhora das Graças, por isso que é chamado de Madonna del Miracolo, esse quadro, né, chama Madonna del Miracolo, quer dizer, Nossa Senhora do Milagre, que tem a ver com o milagre da graça que aconteceu ali. Eu, então, leio para vocês aqui o relato da conversão dele. Olha o que diz, então, na hora que ele entra na igreja, olha o que o Afonso disse. De repente, me senti tomado por um estranho medo, né, uma perturbação, e vi como que descer um véu diante de mim, como que se caísse um véu diante dele. A igreja me pareceu escura, exceto uma capela, como se a luz fosse concentrada toda lá, nessa capela. Não posso dar conta de como me encontrei de joelhos diante da balaustra, quer dizer, da mesa da comunhão, né, do altar, diante da balaustra daquela capela, que sempre tinha o altar e a balaustra para separar o altar da parte em que os fiéis ficavam, né? Então, não posso dar conta de como me encontrei de joelhos diante da balaustra dessa capela, da capela dentro da igreja, várias capelas, né, nessa igreja aí. Pois bem,
com efeito, eu estava do outro lado da igreja, e entre mim, né, e entre onde eu estava e a capela, havia, para fechar a entrada, para permitir que as pessoas não passassem, os aquilo que a gente pode chamar de, me fugiu o nome agora, me fugiu, quando se faz para conter as pessoas, para as pessoas não acessarem dali para frente. Me fugiu agora. Para, tipo uma cerquinha, né? Para que as pessoas não passassem para o outro lado. Então, entre onde ele estava e a capela, tinha essa, essa barreira que o impedia de ter acesso direto a essa capela. Porque a igreja estava preparada para os funerais, para um funeral, e justamente esse funeral que o Teodoro foi lá resolver, junto com o Frei. Levantei, contudo, né, os olhos para a luz que tanto resplandecia, e vi, em pé sobre o altar, viva, grande, majestosa, belíssima, e com ar misericordioso, a Santa Virgem Maria, parecida no ato e na estrutura, a medalha, a imagem da medalha que me foi dada para que eu a carregasse. Eu tentei várias vezes levantar os joelhos para ir na direção dela, mas o seu esplendor e a beleza e o respeito me fizeram abaixar, né? Abaixar os joelhos. Sem, porém, me dar conta, sem, porém, impedir de perceber a evidência da aparição. Quer dizer, ele ficou abaixado, mas ele conseguia perceber claramente que tinha ali uma aparição. Fixei o olhar, então, sobre as mãos e vi nelas, nas mãos, a expressão do perdão e da misericórdia, lembrar das graças, né, que caem das mãos de Nossa Senhora na visão de Santa Catarina Catarina Labouré, perdão. Na sua presença, então, assim, com aquelas mesmas mãos, me fez sinal para ficar ajoelhado. Nossa Senhora pedindo que ele ficasse então ajoelhado. Mas uma força irresistível me empurrava para ela, né, em direção a Nossa Senhora. Na sua presença, se bem que ela não disse nenhuma palavra, compreendi de repente, né, de imediato, o horror do estado em que me encontrava, a deformidade do pecado, a beleza da fé no Evangelho. Uma palavra, compreendi tudo de imediato. Compreendi tudo de imediato. Né? E depois continua Afonso. Não, não poderia me dar conta das modalidades com as quais, em um só momento, adquiri o conhecimento da fé. Tudo que posso dizer é que no momento do gesto daquelas mãos, quando a Nossa Senhora, então, ele via as mãos dela com um tom, né, misericordioso, vendas caíam dos meus olhos, vendas caíam dos meus olhos. Antes, não uma, mas uma multidão, né, várias vendas que me foram colocadas, né, que se desenvolveram sobre meus olhos, desapareciam sucessivamente e rapidamente, como a neve, o gelo, o barro, debaixo, sob a ação do sol pleno, né? Do sol na sua plena potência. Então, é como as vendas caíram dos seus olhos, como a neve derrete diante do sol, como o barro seca, né? A lama seca diante do sol. Eu via do fundo do abismo as misérias extremas das quais eu fui arrancado por um ato de misericórdia. Ele sentiu o seu nada, ele sentiu o horror da situação de não ser católico, de não ser batizado, de não ser um filho de Deus, né? E sentiu a necessidade irresistível do batismo, a necessidade irresistível de se proclamar católico, de viver daquele momento em diante para Nossa Senhora viver da sua fé católica.
E ele resume, né, sobre como Nossa Senhora não disse nada, mas ele compreendeu tudo. Ele sempre falou, né, sempre gostava de dizer, ela ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Ela não me disse nada, mas eu compreendi, entendi tudo. É aquilo que a gente chama de infusão, né? Ele teve a inteligência da fé infusa, o conhecimento infuso, uma palavra assim, tecnicamente mais correta. Deus concede isso a algumas pessoas, né? O dom do conhecimento infuso, quando a pessoa conhece sem estudar catecismo, sem estudar, sem pesquisar, sem fazer as reflexões e tudo mais. A pessoa conhece de imediato. Infundiu. Deus como que implantou ali na mente dele e no coração a fé, a, os dogmas da fé, o creio, e ao mesmo tempo, né, conduziu a sua vontade, a sua capacidade de decidir, conduziu sua vontade para amar aquilo, para aceitar aquilo, para viver a partir daquilo. Não é somado da inteligência, mas também que conduziu de modo irresistível a sua vontade, sua capacidade de decisão para amar a verdade, amar o Deus da verdade. Então, ele sentiu profundamente a ação da misericórdia. E agora um outro ponto interessantíssimo, que, que dá a esse milagre assim um caráter muito, já é muito interessante, mas é, o caráter do fato da oração que aconteceu, do fato de essa conversão dele ser resultado de muita oração, que ele saiu da igreja falando, né? Ele foi arrastado, estava como que num êxtase, né? Ele foi puxado para fora da igreja, para um lugar mais tranquilo, pelo Teodoro, né? Esse amigo dele, e aí tinha outra pessoa, se não me engano, e ele falou, como aquele Senhor rezou por mim, como aquele Senhor rezou por mim, porque ele compreendeu também naquele momento que a conversão dele era resultado das orações, né? De muitas pessoas, mas sobretudo de uma pessoa em especial. E a gente vai entender isso. A que ponto chegou o amor dessa pessoa por ele, né? Mesmo sem conhecê-lo. Mas isso aí foi ilusão? Foi coisa da cabeça dele? Alguém poderia dizer. Fica difícil afirmar um negócio desse, porque Afonso de Ratisbona renunciou à maçonaria, renunciou ao seu matrimônio, ele ia se casar, desfez, né? Não quis mais, desfez o noivado, um matrimônio com uma pessoa que ele amava, que tinha ali a vantagem social de se casar com aquela moça, mas também tinha uma questão de amor, né? De querer se casar com ela. Renunciou a uma vida tranquila de riquezas para se tornar sacerdote. Os jesuítas, que ele tanto detestava, foram quem ele escolheu então justamente a ordem dos jesuítas para nela entrar e viver o sacerdócio na companhia de Jesus, né, que ele né, tanto odiava enquanto judeu. Ele se tornou então religioso jesuíta, foi ordenado sacerdote em 1848, se converteu em 1842, já tinha os estudos que foram aproveitados aí no seu percurso rumo ao sacerdócio. Mas depois de alguns anos ele vai deixar os jesuítas para, junto com seu irmão, para acompanhar seu irmão numa congregação que ele tinha fundado, a congregação Nossa Senhora de Sião, né, dedicada nada menos à conversão dos judeus. Uma congregação criada para buscar a conversão dos judeus ao catolicismo. E o seu irmão fundou e ele mesmo acompanhou o seu irmão depois, até com a concordância do Papa Pio IX. Seria interessante, né? Eu peço que então que o Nelson volte para a câmera. Seria interessante saber como que esse irmão não ficou emocionado ao saber da conversão do seu irmão ao catolicismo, né? E tem também uma descrição aqui como foi o reencontro. Imagina, Teodoro chega a notícia que o seu irmão tão ímpio, assim, não do ponto de vista de caráter, que era uma pessoa honesta, mas ímpio no sentido de impiedade, que não tinha a fé, né? Não só não tinha a fé, mas detestava a fé, né? Detestava a possibilidade de ter fé. E
Ele, então, descreve o reencontro dos dois, né? Quando os dois irmãos se reencontram agora de uma maneira totalmente diferente. Detalhe, antes de falar desse reencontro, 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, antes da conversão de Afonso, ele estava em Estrasburgo, e um sobrinho dele nasceu com problemas, né, muito doente. O que acontece? O irmão Teodoro, também tio desse menino, né? O padre Teodoro, também tio desse menino, fica sabendo de Paris, né, que o sobrinho está muito doente, e resolve, então, ir até Estrasburgo para ver se dá para batizar a criança, pra, pelo menos essa criança ter o batismo, né? Já que a perspectiva era de morte. E até, às vezes, tinha até uma aceitação de algumas pessoas ali de concordar com o batismo, a não ser uma pessoa, o Afonso. O Afonso praticamente expulsou o irmão dele, né, enxotou o irmão dele, porque não queria que a criança fosse batizada. O fato é que ele, né, quebrou a perna, no bom sentido, quebrou a cara, né? Deus entrou na vida dele por meio de Nossa Senhora de uma forma tão maravilhosa, né? E Teodoro, então, se alegrou. E fala, então, do reencontro dos dois. Olha o que ele fala. É, ficamos ajoelhados no mesmo genuflexório por mais de meia hora, sem poder dizer uma só palavra, mas chorando de felicidade e de reconhecimento, né? Imagina, ficaram meia hora chorando, né? De alegria, soluçando de alegria por causa daquele milagre que tinha acontecido. Uma coisa maravilhosa. Ilusão, como que é ilusão? Sendo que Afonso, né, se converteu em 1842 e morreu em 1884, com 70 anos, então 42 anos se passaram, praticamente 40, vários anos de sacerdócio, porque ele se ordenou em 1848, né? Muitos anos de sacerdócio, décadas de sacerdócio, rejeitou tudo para viver de uma forma, então vivendo no celibato, toda a vida sacerdotal com as suas exigências, como que e ficou até o fim nessa fé, acolhendo as perseguições, as incompreensões de todo tipo que lhe sobrevieram, né? Tanto é que o Papa mandou conduzir uma investigação para ver se era milagre mesmo. E, de fato, no dia 3 de junho de 1842, saiu um decreto do cardeal vigário de Roma, o vigário-geral de Roma, chamado Constantino Patrizzi, cardeal, que falou, olha, que fez analisou, viu testemunhas sobre a conversão do Afonso, a conversão instantânea de Afonso, e concluiu que foi, olha o que está no documento dessa investigação do cardeal, consta plenamente a verdade do insigne milagre realizado por Deus Onipotente por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, isto é, a instantânea e perfeita conversão de Alfonso Ratisbonne do judaísmo. Foi investigado e se declarou que um milagre, porque não tem explicação natural alguma, né? Repito, todo milagre é fruto, toda graça, toda conversão é um milagre da graça, porque o milagre acontece no coração, quando a graça de Deus toca o coração da pessoa para ali abrir. Mas aqui é no sentido de extraordinário, uma intervenção extraordinária, fora das leis normais das conversões, né? Fora da forma normal com que Deus opera, propõe, né? A graça a conversão, propõe um caminho de conversão. Então, esse é o ponto. Então, Padre Afonso, que foi batizado com Maria, então chama Afonso Maria, mas ele foi batizado com o nome Maria, em homenagem, né, à Santa Mãe de Deus, né, em honra da Santa Mãe de Deus, morreu na Terra Santa, em Ain Karim, no lugar onde Nossa Senhora visitou Isabel e onde foi santificado pela palavra de Nossa Senhora, foi santificado São João Batista, na casa de Isabel. Morreu lá. E ele fala o seguinte, né, olha o que ele fala sobre Maria ao longo da sua vida. Perdão aqui, vamos ver, para encontrar certinho a passagem. Ele fala o seguinte, quando alguns estavam cuidando dele, tratando da sua saúde,
né, para cuidar dele, ele falou assim: por que vocês me atormentam com os vossos cuidados? A Santíssima Virgem Maria me chama e eu tenho necessidade dela. Eu desejo somente Maria. Para mim, é tudo. É uma nostalgia do que ele tinha vivido, né? Santa Bernadette Soubirous também, que viu Nossa Senhora em Lourdes, falava que a gruta onde Nossa Senhora apareceu, a gruta era o meu paraíso, né? Fala, a gruta era o meu paraíso, que ela passou a vida inteira na saudade, né? Querer rever Nossa Senhora, dessa vez para sempre. E foi assim que aconteceu com Afonso. O padre Afonso Maria, ele queria rever Nossa Senhora e ficar com ela para sempre. Então, ele fala aqui num outro momento da sua vida, entre as suas últimas palavras: a minha confiança em Maria chegou a um grau que, do ponto de vista humano, é temeridade, né, do ponto de vista humano. Nada mais eu quis do que tentar ser uma sorte de sinal que indique aos irmãos a Virgem, cuja intercessão é onipotente. Essa experiência profunda com Nossa Senhora que o levou a ver a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, mas a partir de Nossa Senhora, né? Então, essa relação especial de querer com a Mãe de Deus. Então, Padre Afonso Maria morreu no mês de maio, como ele desejava, né? Morreu na Terra Santa, junto do lugar onde Nossa Senhora visitou Isabel. E outra coisa interessante, eu falava daquele homem que, que rezou, que ele percebeu na sua aparição de Nossa Senhora, que rezou muito por ele. Ele saiu da igreja, lembra que eu falei? Saiu da igreja dizendo: como aquele senhor rezou por mim? Como aquele senhor rezou por mim? Olha só a situação. O funeral que estava sendo preparado, eu peço que coloque de novo na tela, Nelson. O funeral que estava sendo preparado naquela igreja, naquele dia 20 de janeiro, que foi o dia da conversão, dia de São Sebastião, 20 de janeiro de 1842, era desse conde aqui, Conde Auguste Pierre de la Ferronnays, um grande católico, fervoroso, um homem de Deus de verdade mesmo, né? Aquela que representa realmente a nobreza, não só de origem de família, mas a nobreza de fé e tudo mais. Pois bem, esse homem morreu de infarto fulminante, morreu assim, papuf, né? Depois se veio a saber, meus caros, que algum tempo antes, sabendo da história de Afonso, desse judeu, né, e os pedidos de oração por ele, ele começou a rezar muito por ele, rezar muito a oração memorare, justamente essa oração do lembrai-vos a Puríssima Virgem Maria. Teve um dia que ele falou para a mulher dele que ele tinha rezado um monte, sei lá, centenas, num só dia, da memorare, né, pedindo muito pela conversão dele. E se ficou sabendo também que ele pediu para o confessor dele, comentou com a esposa, pediu para o confessor dele autorização para oferecer sua vida pela conversão do Afonso. Ele pediu ao confessor autorização para oferecer a sua vida pela conversão do Afonso, e Deus concedeu. E na igreja em que se estava preparando o funeral dele, foi o lugar que aconteceu a conversão do Afonso, a conversão milagrosa do Afonso. Olha que coisa maravilhosa. Não, ele morreu porque Deus aceitou o oferecimento da sua vida. E o Afonso soube disso quando viu. Nós só não falamos nada para ele, mas ele compreendeu tudo, ele soube disso. Por isso que ele saiu da igreja chorando, como aquele senhor rezou por mim, como ele rezou por mim. A gratidão dele, né? Por aquilo que tinha acontecido. Meus caros, para a gente caminhar para a nossa conclusão, né, eu peço que o Nelson volte para a tela, melhor, para a câmera, antes da gente voltar para a tela novamente, voltar para a câmera, é o seguinte, esse milagre, como diz o pensador francês Jean Guiton, é o milagre da comunhão dos santos. Várias pessoas rezando, né, esse que chegou ao ponto de oferecer a vida dele para a conversão desse homem. O milagre da conversão dos santos, e é a definição perfeita para esse milagre. Daí a importância da oração insistente, o desejo de querer servir a Deus de verdade, de rezar fervorosamente e perseverantemente pelos nossos irmãos. E tem um precedente disso, coisa parecida, assim, para ver como que um pode
sofrer pelo outro, um pode, de uma forma muito especial, oferecer sua vida pelo outro. Na história de Marta Robin, que é uma venerável, com certeza um dia será canonizada, é uma mulher que teve os estigmas em sua mão, em suas mãos, no seu peito. Ela viveu com mais de 40 anos só de Eucaristia, nem água bebia. Enfim, uma mística. Vivia a paixão do Senhor da quinta-feira até, né, sábado santo. Não só sábado santo, mas todo sábado, e ressuscitava no domingo, uma coisa assim impressionante. E também muitos dons, muita caridade realizada, como o desabrochar, né, desses dons divinos. Marta Robin, no seu leito, né, onde ficou muitos anos, lá na sua casa, porque nunca pôde ser freira por causa da sua condição de saúde, ela trouxe, a partir do que Deus pediu para ela, do que Nosso Senhor pediu para ela carregou em si as penas do purgatório que a mãe dela deveria sofrer. Então a mãe dela morreu, e no momento que a mãe dela morreu, ela conversou com a mãe dela, em torno de 12 minutos, num diálogo com a alma da mãe dela, e ela falou para o diretor espiritual dela: olha, Nosso Senhor pediu para que eu sofresse as penas do purgatório pela minha mãe. E, de fato, por um ano, os sofrimentos dela se tornaram mais intensos por causa que a mãe dela fosse para o céu diretamente. Ela sofreu as penas do purgatório aqui na Terra pela mãe dela. Só Marta Robin é recente. Ela nasceu em 1902, morreu em 1981. É uma santa, não é canonizada ainda, mas é muito interessante de se conhecer. Já tem e esses e outros precedentes, né? A gente fala de São João Maria Vianney, que dava às vezes uma penitência mais leve para a pessoa que ia se confessar, e ele mesmo carregava sobre si as penitências mais pesadas por aquela pessoa, para que ela houvesse a reparação pelo pecado, mas como ela não tinha consciência, noção da gravidade do pecado que lhe tinha sido perdoado, então o próprio santo carregava sobre si aquelas penitências, uma coisa impressionante. Então, outro detalhe importante para a gente terminar a nossa aula. O padre Afonso ficou muitos anos na Terra Santa com seu irmão, como dissemos. E ele também fez pesquisas arqueológicas, ele também se interessou em fazer pesquisas arqueológicas. E, num dado momento, eles compraram um terreno, em 1856, compraram um terreno lá na Terra Santa, e depois encontraram algumas pedras por lá, e que se constatou ser o seguinte: será a pedra onde Nosso Senhor tinha estado quando Pilatos falou: Et homo, eis o homem. O Nosso Senhor chagado, né? Nosso Senhor todo chagado, já coroado de espinhos. Aquilo que a gente vê, aquele quadro, né, assustador do Senhor chagado depois de ter sido flagelado pelos soldados, representado pelo povo. Pilatos tenta convencer os judeus de não condenar à morte o Senhor. Quando ele fala et homo, né, eis o homem, pois bem, Afonso achou o lugar exato, né, a pedra exata onde isso tinha acontecido, onde essa cena tinha acontecido. É uma coisa impressionante, né, comovente, como a providência de Deus trabalha nos corações. É o que se chama de litostroto. Litostroto, essa pedra do et homo, né, onde Nosso Senhor, onde aconteceu isso com Nosso Senhor. Então, motivados por esse grande milagre e por tantos outros que Nossa Senhora realiza todos os dias, vamos então, para terminar a nossa aula, com a oração. Peço então ao Nelson que coloque na tela. Vamos rezar a oração Memorare, né, que está em latim e português, para a gente terminar a nossa aula depois com a bênção final. Memorare, ó Piissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam a tua curentem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelicta. Nostali animati confidentiate, Virgo Virginum Mater, curimus, ate venimus, coram te gementes peccatores, assistimus. Noli Mater verbi verba nostra despicere, sed audi propicia et exaudi. Amém.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Fiquem com Deus. Salve Maria, Deus os abençoe.